Uma vez mais, amigos, com você, com a sua família e, sobretudo, com a alegria de podermos compartilhar alguma coisa referente ao mundo e ao domínio do Espírito Santo. Quero lembrar a nossa profunda gratidão a Deus pelo dia 5 de maio que se aproxima, quando completaremos neste ano de 1992 os nossos 43 anos de serviço a Deus, ao povo brasileiro e ao mundo em geral pela Escola Bíblica do Ar. Agradeço a Deus e agradeço aos amigos desta obra. Quero lembrá-los que a nossa viagem programada para o dia 7 de abril, rumo a Portugal, Israel, Egito, Grécia e Europa, na parte da França, está em curso, e todos os interessados em saírem comigo podem tomar informações pelos telefones 221-3735 em horário comercial, 221-3735, ou então aqui na Escola Bíblica do Ar, 253-2849. Será alegre para mim a sua companhia nesta viagem a Israel. E aqui estão as nossas perguntas e respostas, uma vez mais, para minha alegria e para ajudar aqueles que nos solicitam uma ajuda especial. A oferta de José e Maria, quando da apresentação de Jesus, foi, segundo ouvi, oferta de pessoas mais pobres. Eles levaram pássaros. E eu pergunto, Deus exige sempre alguma coisa material para atos espirituais ou não? Eu quero dizer que, na realidade, sim e não. E quero gastar algum tempo, em primeiro lugar, agradecendo a Deus esta pergunta. É maravilhoso quando nós lemos a respeito da oferta que foi oferecida por José e Maria lá no templo, quando trouxeram a criança recém-nascida para ser dedicada a Deus. Eles trouxeram 2 pombinhos. É impressionante a leitura de Levítico capítulo 5, quando se fala nestas ofertas. Havia 3 tipos de ofertas. Deixa eu ver se nós vemos aqui aquilo que realmente marca estas ofertas. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado a Deus. E aquele que trouxer a sua oferta a Deus deve fazê-lo com um animal sem mancha, oferecido ao Senhor, uma ovelha ou uma cabra, e então este animal será oferecido. Mas se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará ao Deus eterno 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta. Foi o que José e Maria fizeram, foram dedicar a Jesus, então levaram os pássaros. Mas é interessante que neste mesmo capítulo 5 de Levíticos diz assim: se alguém não tiver nenhum recurso para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como a sua oferta.
Vejam, ou o animal, ou os 2 pássaros, ou 1 quilo de alguma coisa. Graças a Deus, José e Maria estavam no meio. Trouxeram 2 pombinhas, 2 pássaros para Deus. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta para chamar a atenção a 2 outras ofertas que Deus quer. A primeira delas é a oferta de 1/7 do tempo. É maravilhoso, nós lemos aqui em Gênesis capítulo 20, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Deus está pedindo 1/7 do nosso tempo. E eu já sei que vários vão perguntar, então por que é que o senhor, como batista, guarda o domingo e não guarda o sábado? E eu já antecipo uma resposta com este texto de Romanos capítulo 14. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros. Outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme a respeito daquilo que pensa. Aquele que dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, e aquele que dá valor a outro dia faz isto para louvar o Senhor. Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, à altura do verso 10, nós lemos: no dia do Senhor, domingo, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta. A ideia é que no Antigo Testamento, na antiga dispensação, os judeus guardavam o sábado. Na nova dispensação, os cristãos começaram a guardar o domingo, em grande parte porque Jesus ressuscitou no domingo, o 1º dia da semana. E Paulo então abre espaço e diz: Deus quer 1/7 do seu tempo. Então, se você der a Deus o 7º sendo domingo, ou o 7º sendo terça-feira, ou sendo sexta-feira, o importante é que você consagre a Deus 1/7 do seu tempo. Mas na sua pergunta vem a ideia se no ato de culto Deus ainda pede coisas materiais. E eu abro espaço para dizer que certamente sim. Existe uma doutrina que alguns tentam combater e alguns dizem realmente o que não devem. É esta doutrina do dízimo. Deus pede 1/10 do nosso ganho material como oferta. E isto continua hoje. Continua nos dias que correm. Aqui nesse capítulo derradeiro do livro de Levítico, capítulo 27, nós temos um ensino muito interessante. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence ao Deus eterno e será entregue a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção desta 10ª parte, pagará o preço marcado e mais 1/5. Quer dizer, Deus dava a autorização de trocar, vamos dizer, arroz ou feijão ou a colheita por um outro tipo de cereal, contanto que se aumentava 1/5 no custo daquilo. Em outras palavras, Deus fazia questão de receber a sua parte. Diz mais: quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertence ao Eterno, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar o animal por outro. Mas se houver troca, então os 2 animais passarão a pertencer ao Senhor. É a legislação do Levítico. Mas quando nós chegamos aqui, neste final do Novo Testamento, nesse livro chamado Malaquias, nós aprendemos aqui o que diz assim. E isso aqui é maravilhoso.
tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida em minha casa, e ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei recair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então, o nosso culto espiritual tem este momento material. Na Igreja Batista da Esperança existe naturalmente a possibilidade de nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, e então no dia de celebração da Ceia do Senhor, aqueles que quiserem podem trazer também cereais ou perfumaria ou alguma coisa para ser entregue aos pobres, e a igreja faz isto cuidadosamente. Lembre-se então que Deus, no seu culto, se alegra com a nossa oferta. Gostaria que o pastor dissesse se Azarias é o mesmo que Uzias. Exatamente, esse problema de nomes é muito interessante na Bíblia. Se você ler lá em 2 Reis 14, 21 e 22, e eu vou ler aqui, diz assim: todo o povo de Judá tomou Azarias, que era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias. Mas se você vir a mesma descrição no livro de Crônicas, vai aparecer com o nome de Uzias. Então não há realmente diferença. O nome Azarias significa aquele que Jeová ajudou, e o nome Uzias quer dizer minha força é Jeová. E eu gostaria que você que tenha a Bíblia, vale a pena ler esta história de Uzias, porque foi um rei que fez grandes coisas e depois perdeu tudo, porque desobedeceu a Deus, querendo fazer mais do que dizia. Li de um autor menção a um profeta na Bíblia traído por sua esposa, e diz que depois ele voltou a procurá-lo. Este profeta foi Oséias, e vale a pena também ler a história de Oséias. Eu não leio agora porque não haveria tempo, mas a história de Oséias é a história do amor de Deus, o amor imutável de Deus, o amor eterno de Deus, o amor de Deus que quer salvar a todo aquele que crê em Jesus, quer libertá-lo dos seus pecados e trazê-lo de volta ao redil do Senhor. Seja esta, amigo, a sua maravilhosa experiência. E leia Oséias e verá lá ilustrado este maravilhoso amor de Deus. O amor por mim e o amor por você, o amor por todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém.